Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Talk Gabi, nosso podcast onde eu vou te contar histórias do dia a dia e também alguns desabafos. No episódio de hoje, falaremos sobre o top 1 assunto mais pedido de todos, que é como gerenciar uma equipe. Antes de iniciar esse podcast, eu quero dizer que cada empresa é uma empresa, cada gestor é um gestor, então tem as suas peculiaridades. E eu também quero te lembrar que eu não sou nenhuma expert na área, né? Eu vou te contar sobre a minha experiência de hoje, como que eu gerencio hoje uma equipe de 7 pessoas. Então é essa experiência que eu quero te contar aqui. Sim, ninguém te mentiu. Lidar com pessoas é a parte mais difícil e desafiadora do mundo empresarial. Lidar com o cliente e lidar com equipe, então lidar com pessoas, sempre vai ser um desafio. Mas a parte dos clientes a gente vai deixar para conversar em outro momento, tá? Hoje eu quero te contar a minha experiência gerenciando 2 equipes, uma interna e uma externa da Marquesan. Então vamos começar, né? O começo do processo sempre é mais desafiador, mas a minha primeira sugestão é sempre você fazer uma análise de como está o seu desenvolvimento antes mesmo de analisar o da equipe. Por exemplo, toda sexta-feira eu faço uma análise do como eu lidei com a minha semana. Se eu me dediquei 100% às reuniões, se eu estive presente em todos os processos, se eu fiz o que eu tinha que fazer como administradora da empresa, e eu sempre dou uma nota para como eu fui durante a semana. E a pergunta principal aqui é: como que eu posso melhorar na próxima semana? E o que aconteceu, caso eu não tenha sido 100%, o que aconteceu para eu não ser 100% como administradora desse negócio, tá? Um exemplo é que nas últimas 2 semanas eu percebi que uma das grandes dificuldades da minha equipe interna da Marquesan era saber o que tinha sido conversado nas reuniões com os clientes. Por isso, eu implementei a ata de reuniões direto pela agenda do Google. Assim, todos podem saber exatamente o que foi dito e, principalmente, ter um super contexto a que pé anda a empresa e aquele cliente em específico. Porque como a agenda é compartilhada com todo mundo, eles conseguem ter acesso a absolutamente tudo. Então, sim, antes de ser uma boa líder, veja se você está preparada para esse processo. E se você não estiver preparado, porque eu acredito que a gente nunca vai estar 100%, veja se você está se preparando para essa jornada. Mais uma dica sobre gestora que eu posso dar para vocês é que eu aplico aqui dentro. A dica que eu aplico aqui dentro principalmente é: se a equipe não realizou algo 100%, provavelmente faltou comunicação. Então, sempre é assim. Se a equipe não realizou, provavelmente eu nesse caso, não realizei uma boa comunicação do que eu precisava para eles. E se aconteceu algum problema com o cliente, saiba assumir essa responsabilidade dentro da empresa e também cobrar internamente melhorias, tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro aconteceu dentro da Marquesan e o segundo eu presenciei, tá? O primeiro exemplo foi quando eu fiz uma consultoria com uma cliente e após essa consultoria precisava ser feita uma liberação dessa empresa. Mas essa liberação é um processo operacional, eu sempre passo para a minha equipe fazer os processos operacionais, tá? E o detalhe foi que essa cliente mandou a documentação e na hora de imprimir os documentos que a cliente tinha enviado, uma pessoa da minha equipe esqueceu um documento na impressora. A impressora simplesmente não imprimiu aquele documento e aquele documento se perdeu. E acabou que essa pessoa da minha equipe pediu 2 vezes o documento para aquela cliente. E a cliente ficou extremamente estressada, extremamente chateada por termos pedido o documento 2 vezes para ela. E falou que não queria mais que nós atendêssemos ela, que era uma pessoa, não era uma empresa, era uma pessoa única, tá? Não queria mais que a gente fizesse a tal liberação dessa empresa, desse formato, tá? Para a cliente, eu me desculpei, falei que foi erro meu, foi erro da Marquesan,
devolvi o dinheiro para a cliente da consultoria em forma de recompensa, vamos dizer assim, mas uma observação é que hoje, o caso específico que aconteceu, eu não devolveria o dinheiro. Mas na época, nesse caso, eu considerei que seria melhor devolver o dinheiro para ela, pedir desculpa e segue o baile, tá? Conversei com a equipe, com a encarregada que fez esse trâmite e pedi mais atenção e tudo certo. Então, para a cliente, eu assumi a responsabilidade como Gabriela, como Marquesan, e internamente para a pessoa que foi encarregada desse processo, pedi mais atenção sobre como tinha sido feito, tá? E segue o baile e é isso aí. E no segundo exemplo, foi quando eu agendei uma reunião com uma cliente pelo WhatsApp, então a gente agendou essa reunião pelo WhatsApp, e na hora a cliente não apareceu na reunião. E o que ela me disse foi que a secretária dela tinha marcado errado. Então, por que eu contei esses dois fatos? O resumo é, seria muito mais fácil, entre aspas, eu ter colocado a responsabilidade do erro da impressora na minha equipe. Seria muito mais fácil ter colocado esse erro na minha equipe. Como é o caso que a minha segunda cliente fez. Mas eu considero que se a equipe errou, que se a equipe se esqueceu de alguma coisa, muitas vezes foi falha da gestora que não soube passar quais eram os pontos importantes sobre esse processo. Depois dessa experiência que tivemos, a gente implementou uma política interna que só é pedido para documento para os clientes após conferirem comigo o que foi combinado. Então, não pedir duas vezes o mesmo documento, mesmo que o cliente não tenha mandado, porque muitas vezes aquele cliente me ligou, eu falei com aquele cliente e a minha equipe não ficou sabendo, tá? Então, é uma política que a gente implementou após um erro. E isso tu sempre vai fazendo como gestora. Tu pega os erros, analisa o que aconteceu e vê se aquele erro faz sentido melhorias ou não. Sobre a parte que a gente está corrigindo, inclusive isso, com a agenda que eu comentei com vocês, que agora estou fazendo as atas de reuniões justamente para a minha equipe saber o que aconteceu internamente naquela reunião. Sobre a parte mais de relação com a equipe, eu quero contar algumas dicas que eu uso sempre aqui na Marquesan. A primeira delas que eu julgo ser a mais importante é sempre perguntar para a própria pessoa como ela acredita que pode deixar o trabalho dela melhor. Por exemplo, eu não acredito que ser melhor é eu chegar para a pessoa e falar assim, faça isso, isso, isso. Não, eu acredito que eu tenha que falar, olha, eu quero que tu chegue nesse resultado aqui. Como que tu acredita que a gente pode chegar nesse resultado aqui? Justamente porque essa pessoa que está naquele dia a dia, justamente porque aquela pessoa que está fazendo todas as etapas, eu preciso daquele resultado. Se ela for fazer pela via A ou se ela for fazer pela via B, eu preciso que aquele formato seja entregue. Então, se ela for fizer pela área B ou pela via A, não tem problema para mim, tá? E toda vez que a sua equipe pedir ajuda, você devolve com uma pergunta. Qual que é a pergunta? A pergunta é, anotem aí, tá? Como podemos solucionar esse problema juntas? Como podemos solucionar esse problema juntas? Ao meu ver, isso cria uma responsabilidade, uma sensação de pertencimento muito grande naquela pessoa do time, porque ela se sente responsável por ter resolvido aquele problema junto com a pessoa responsável, com a gestora da empresa, tá? E a terceira dica que eu quero passar, que é a dica de ouro, você só vai conseguir se sentir confortável para cobrar as demandas da sua equipe se você mesmo conseguiu passar exatamente o que queria para a equipe. O exemplo mais clássico disso é, se a pessoa que está respondendo o WhatsApp e tu não gosta do formato que aquela pessoa responde o WhatsApp, tu precisa criar um script para aquela pessoa conseguir se guiar da melhor forma de comunicação. Aí sim, se a pessoa continuar respondendo de um jeito que tu não gosta, daí tu pode cobrar ela e falar assim, eu já te passei um script assim, eu quero que faça nesse formato, aí sim tu pode cobrar. Mas se tu não mostrar para ela como que tu quer que o WhatsApp seja respondido, tu não tem nem como cobrar alguma coisa que tu não passou inicialmente, certo? E sempre, quando você já passou exatamente o que quer, nunca deixa de cobrar.
gente, nunca deixe de cobrar as demandas e saber como elas estão sendo executadas. De verdade, eu chego a cobrar uma demanda aqui na Marquesão 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Eu sempre cobro. Como é que tá esse processo? Como é que tá esse processo? A pessoa pode me dizer a mesma coisa, porque o processo pode não ter andado, mas pelo menos eu estou cobrando, atentíssima a essa demanda que está sendo realizada internamente, tá? E para finalizar as técnicas de gestão que eu utilizo aqui interno, tenha tudo anotado. Tanto para a sua equipe saber aquela pendência que ainda não foi realizada, quanto para você lembrar de cobrar sempre. Tenha tudo anotado sempre. Anotado tanto no computador, quanto no WhatsApp, quanto num Trello, num Notion, numa agenda, onde for. Mas tenha anotado. E para finalizar, e eu lembrei que como gestora, tu precisa ter uma agenda bem organizada. Gente, sem uma agenda bem organizada não tem como, tá? Então, como gestora, tenha uma agenda bem organizada e separe por blocos. Como é que eu faço, tá? Primeiro de tudo, toda a minha equipe tem acesso à minha agenda. Então, muitas vezes eles entram na minha sala justamente porque eu estou liberado naquele momento, porque eles conseguem ver dentro da minha agenda ali se eu estou em reunião, se eu não estou em reunião, se eu estou fazendo alguma coisa mais importante. Então, por exemplo, quando eu separo para fazer o financeiro, o pessoal já sabe que eu estou 100% centralizada no financeiro e não posso conversar naquele momento, tá? E eu separo a minha agenda por blocos. Então, por exemplo, toda segunda de manhã é um momento que eu me dedico 100% para o Instagram. Então, nesse momento, eu separo para passar as demandas para a equipe de marketing, referente ao marketing. Então, eu separo por blocos. Então, segunda de manhã é a parte do marketing, segunda de tarde é as pendências que ficaram da outra semana e a projeção para a próxima semana. Assim, quando tu separa por blocos, fica muito mais fácil de tu organizar tuas ideias e conseguir passar com o máximo clareza possível. E por fim, eu te sugiro sempre que uma conversa franca e clara com a sua equipe sempre será a melhor forma de decisões, sempre. Então eu sei que é difícil às vezes a gente sentar e conversar francamente, claramente com uma pessoa, mas se você sentar e falar todos os pontos positivos e os pontos que precisam de mais atenção, toda a relação irá fluir muito melhor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de podcast, onde eu te conto como eu gerencio essa parte da equipe, tá? E caso vocês tenham ficado com dúvidas, eu vou deixar... quero muito que vocês me mandem as dúvidas e vocês vão me mandando, que eu vou respondendo elas, inclusive num próximo episódio. Não deixem de me seguir nas redes, Gabi M. Marquesão no Insta e no Twitter, e se tu preferir, pode ouvir esse podcast no YouTube. E já me conta o que tu tá achando do podcast. Um beijo e até o próximo episódio.